Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje a gente vai ter uma lista de 5 livros rapidinhos para se ler no Halloween. Bom, mas antes da gente ir para esse vídeo que tá repleto de dica boa, eu já quero pedir para você fazer o quê? Deixar o seu like. Já deixa o like para não se esquecer, hein? E caso você não seja inscrito, fica o meu convite. Aqui no canal a gente fala de tudo um pouco sobre os livros. Se você gosta desse assunto, você vê o lugar certo. Então já se inscreva e ative também as notificações para o YouTube sempre te avisar quando sair vídeo novo por aqui. E também eu faço o convite para você passar lá nas minhas outras redes sociais. No Instagram eu compartilho diariamente nos stories que eu tô achando das minhas últimas leituras. E também lá na Twitch, na rotinha, tá rolando sempre lives de sprint de leitura. Bom, esse vídeo tá repleto de dica boa, livros de suspense e terror, que eles são bem curtinhos, bem rápidos, bem fluidos e bem hypados também. E que eles têm a tendência de fazer o quê? De você quase lê-los em um dia, porque eles vão te fazer ler do início ao fim, querer acabar o quanto antes. É um livro que te prende do início ao fim, que tu vai querer virar a noite lendo, enfim. Se você conseguir ler, eu acho que dá até de ler em um dia se você não tiver outra coisa para fazer, porque esses livros são muito bons e prendem e envolvem bastante. Então essa fica a minha dica para você que ainda não leu nada temático, nada de terror ou nada de suspense no mês de outubro, então dê oportunidade. E aliás, falando em outubro, falando em Halloween, estamos chegando no finzinho da nossa maratona literária de Halloween, que começou lá no dia 1º, que foi organizada por mim, pela minha amiga Ju Barcelos. Para quem ainda não tá entendendo nada e que ainda quer participar, ainda dá tempo, aqui embaixo eu vou deixar na descrição os nossos vídeos que a gente fala dos nossos times, dos nossos desafios. E aliás, passe lá na Twitch da Ju e no meu canal também da Twitch, porque estamos sempre fazendo lives, um dia sim, um dia não, ou eu ou ela, para essa maratona. E fica o convite, no dia 31, que é a live de encerramento, vai rolar um sorteio muito legal lá na Twitch. Então não se esqueça de ir lá conferir esse sorteio e participar e concorrer a um prêmio bem bacana. Bom, agora vamos para o que importa. Quais são esses 5 livros? A Lista de Convidado, da Lucy Foley, para quem não sabe, é a autora da Última Festa, que é um livro muito conhecido. E a gente vai ter, então, um casamento numa ilha, então é algo super luxuoso, algo super diferente. Vão ter mais de 100 convidados. E, né, os noivos são noivos bem famosos. Um é uma estrela da TV em ascensão, a noiva, ela é editora da sua própria revista. Então, são pessoas que são bem famosas. Na lista vai ter pessoas, né, que às vezes podem invejar ou não o casal, não sei. Mas é aquele casamento que você gostaria muito de estar presente, porque é o casamento dos sonhos, um casamento super chique, uma festa super da baladeira. Enfim, num momento lá que tá acontecendo um jantar, as luzes vão se apagar e quando elas acendem, a garçonete diz que foi encontrado um corpo. E eles, todos os convidados, ficam aflitos. Como assim? Alguém morreu? Alguém foi morto? E óbvio que como eles estão em uma ilha isolada, o assassino só pode estar o quê? No meio dos convidados. E eles vão ter que esperar a polícia chegar até ali para descobrir quem é que matou. Então é um livro bem envolvente, bem estilo Agatha Christie, que a gente tem ali num ambiente meio recluso, determinadas pessoas que todos ali até o momento são vistos como suspeitos, e a gente vai ter entrevistas, a gente vai indo nessa investigação até chegar ao suspeito. Então é um livro que o pessoal comenta que é inclusive melhor do que A Última Festa. Então caso você já tenha lido A Última Festa, o pessoal comenta que é melhor ainda, que a gente tem um apego melhor aos personagens. Enfim, é uma leitura fluida, rápida e ótima. Bora para a próxima dica. A próxima dica vai ser um livro bem popular no TikTok, que é Mentirosos. Esse livro do autor E. Lockhart é um livro que foi publicado há um tempo, acho que uns 4, 5 anos atrás, e que ele veio à tona nesse ano novamente, que o pessoal tá indicando muito Mentirosos. E, gente, Mentirosos é um livro curtinho, super fluido e rápido, que vai tratar a história de uma garota na qual ela sofreu algo no passado, há 2 anos, e que ela volta àquela casa, ela volta 2 anos depois para aquele ambiente e memórias começam a voltar daquele incidente que ela teve no passado. E aí a gente vai se questionar, será que realmente aquilo aconteceu? Será que não? O que está acontecendo? Então a gente vai entrar
nessa história. E, gente, só tem elogios esse livro. Inclusive, quase não tem sinopse aqui atrás. Cara, como é que o Sméagol consegue pegar esses paninhos de limpeza? Então é uma história que praticamente não tem sinopse aqui atrás, só nas orelhas do livro mesmo, mas tem várias recomendações de autores aclamados. Inclusive, aqui fala, ó, surpreendente, emocionante, lindamente executado numa prosa direta, precisa e lírica do Booklist. Uma história impressionante sobre como as famílias vivem suas próprias mitologias, triste, maravilhosa e real, da Scott Westfield, autor de Feios. E temos até uma menção aqui do autor John Green, autor da Culpa das Estrelas, que é emocionante, bonito e devastadoramente inteligente. Mentirosos é absolutamente inesquecível. Então, pega a dica, é um livro que tá em alta e promete ser uma ótima leitura fluida. Vamos agora para a próxima dica, que é de Colleen Hoover, Verity, que, né, a Colleen Hoover ela é uma autora muito aclamada e muito famosa em seus romances, e esse é um dos primeiros livros que a autora vai num estilo totalmente diferente, que é um thriller psicológico. Então é uma história muito envolvente e, ó, assustador, e a prova de que Colleen Hoover pode escrever qualquer coisa de Daily News. Então, assim, gente, é uma história que promete. Se você gosta de Colleen Hoover, dê oportunidade para Verity. Tem pessoas que adoram do início ao fim e outras pessoas que ficam um pouco chateadas com o final, mas que falam de qualquer forma que foi super válida a leitura. E a história vai se tratar de o seguinte: a gente vai ter uma autora super famosa que ela tá debilitada, ela já não consegue finalizar a última obra que ela teria que publicar. O marido dela então contrata uma outra escritora para ir morar com eles, para ela fazer anotações da esposa desse cara, né? Dessa autora tão famosa, para ela terminar esse livro. E aí a gente vai ver que não é bem aquilo que a gente imagina, tem muita coisa escondida naquele relacionamento, naquela casa, enfim. E a gente vai ter a nossa personagem principal, essa escritora que foi contratada, entrando em uma trama muito instigante e perigosa. Então é um livro que promete te prender do início ao fim, como todos os outros da Colleen Hoover. Fica aí a dica. Entrando mais no mestre, o Stephen King Depois é um livro que foi lançado nesse ano, que ele é bem fininho e que tem uma pegada bem envolvente, que é muito mais do que um terror, uma ação, que ele vai te prender do início ao fim, como se fosse um filme que tu vai querer saber de tudo. Inclusive tem resenha aqui no canal desse vídeo, então eu vou deixar aqui no card de informações a resenha, vão lá conferir. Então eu não vou falar muito sobre esse livro, mas a história principal é que a gente vai ter um garotinho que vê gente morta, isso mesmo. E no desenvolver da sua vida, ele vai utilizar deste dom, vai ajudar então essa detetive a resolver um último mistério de onde estão determinadas bombas de um serial killer, de um terrorista que está morto. Então ele vai entrar nessa aventura para saber aonde esse cara colocou essas bombas. Bom, é um livro muito bom, muito rápido. E que pra você que nunca leu Stephen King, fica a dica, diferente dos outros calhamaços dele, isso aqui é um livro bem rápido, bem curtinho pra você ler e ter o contato com a escrita do autor. E agora, a última dica é Em Queda, da T.J. Newman, que inclusive é o primeiro livro da autora. Ela que foi aeromoça por mais de 10 anos, ela vai trazer no seu primeiro romance de suspense aqui, na editora Planeta, vai trazer um suspense, no qual a gente vai ter o quê? A gente vai ter um avião que ele é sequestrado. E aí o seu piloto vai ficar naquela coisa dos terroristas, ou você derruba esse avião e salva a sua família, ou a gente mata a sua família. Então ele vai ficar naquela coisa, se eu salvo todo o mundo, toda essa embarcação, todos os passageiros do meu voo, ou se eu vou salvar a minha família. E aí a gente vai entrar nessa história de cabeça, como se fosse um filme mesmo de ação, no qual a gente não consegue parar de ler até descobrir qual foi a decisão final do piloto. Então, é um livro que traz características muito legais e muito boas, que acredito eu que seja pela própria vivência e experiência da autora e que, enfim, gente, todo mundo que leu não tem como negar que é um livro que vai te fazer querer ler um dia, de tão instigante. Ah, dessa minha lista, acredito eu que esses dois
tem mais essa pegada de ação, sabe? Como se fosse um filme de ação. Então, aqui tem de tudo um pouco nessa lista. São livros de histórias diferentes, de autores diferentes, mas que tem algo em comum. São leituras que prometem te prender do início ao fim e que vai fazer você ler, talvez, em um dia. Então, fica a dica para ler no Halloween, por que não? Então, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, se você não deixou o seu like, já deixa o like e comenta aqui se por acaso você já leu algum desses livros e se leu o que achou, ou se você ficou interessado em fazer a leitura depois dessa lista repleta de dicas. Comenta aqui, até o próximo vídeo, tchau!